Ok, obrigado. Muito obrigado, meu querido Jô, por ter convidado eu para falar nesse evento tão bacana, né? E tão importante, um divisor de águas, na realidade. E obrigado a vocês por terem aguentado até o final, né? Nossos últimos três aqui. Bom, eu tenho 73 anos quase, né? Vou fazer em fevereiro. E o tema que eu escolhi é como ser empreendedor, criativo, inovador e produtivo depois de 70. Porque o negócio depois de 50 é para garoto, né? Ok? É para Nutella, empreendedor Nutella. Eu sou empreendedor raiz, tá? Então, o desafio é depois de 80 anos. O Jô vai me chamar daqui 10 anos, né, Jô? Para mostrar que eu ainda continuo empreendedor. Então, uma coisa que é muito interessante é que eu não sou empreendedor sênior. Estou empreendedor sênior, mas eu comecei na minha vida com 27 anos de idade, já empreendendo a minha primeira empresa, a Vortex GmbH, na Alemanha. Foi uma empresa de software que eu fundei, que vendeu para 6 países, e editou vários livros. E depois, tem mais de quase 100 coisas que eu fiz, iniciativas de empreendedorismo. Fundei 4 empresas, vendi algumas. Aqui vocês estão vendo 20 e poucas, tá? E continuo empreendendo, né? Então, uma das coisas que são muito importantes é quem quer empreender ou quem pode empreender depois de 50, 60, 70 anos. Eu me aposentei como professor da Faculdade de Medicina da Unicamp, essa que vocês estão aqui agora, com 56 anos de idade, né? Porque na época a legislação me permitia. Eu nunca mais olhei para trás, né? Me aposentei da universidade, claro, continuei como colaborador, porque ser professor de faculdade é como o pico na veia, né? Um vício, a gente não consegue se livrar, mas principalmente eu parti para empreender. Então, quem empreende depois de uma certa idade é alguém que já teve emprego estável por um tempo, se aposentou, está inativo ou então foi demitido, que é uma causa hoje muito importante. O ano passado foram criadas 350 mil novas empresas no Brasil, individuais, e a maior parte delas foram criadas por pessoas desempregadas, que perderam o emprego. Ou então está vendo uma oportunidade para produzir. Mas tem também alguém que já empreende, como é o meu caso, mas ainda não chegou o dia de pendurar as botinas, né? Encerrar suas atividades e quer diversificar, experimentar coisas novas. Então, várias das coisas que foram faladas aqui, pelo Diego, pelo Mirko, etc., se aplicam ao meu caso. E eu digo para vocês, pessoal, nunca é tarde demais, tá? Não tem esse negócio, eu sou velho, eu não tenho mais pique, eu não consigo ter ideias novas, eu acho que eu não vou conseguir. Não, se vocês verem aqui, todas essas pessoas aqui foram the late bloomers, em inglês quer dizer as pessoas que floresceram mais tarde, né? Por exemplo, Arthur Rubinstein, que foi um dos maiores músicos, pianistas clássicos do mundo, ele aprendeu a tocar piano aos 47 anos de idade. O Ray Kroc, da McDonald's, só depois de 50 anos. Alguns deles com a cabeça coroada já, né? Então, o meu herói é Oscar Niemeyer, que até os 102 anos ele trabalhou, né? Ok? Ele foi ao médico, o primo dele, um neurologista também chama Niemeyer, aos 98 anos. Ele fumava muito. E o primo dele falou para ele, Oscar, você precisa parar de fumar, que você vai viver, senão você não vai viver até os 90. Ele falou, mas eu já tenho 98, vai se danar, pô. E ele continuou trabalhando aos 102. Então, a coisa que eu mais aprendi, nessa minha senioridade, né, é que você tem que ter uma carreira de vida. Essa carreira de vida, para a maior parte das pessoas no mundo, é uma coisa assim, né, reta. Meu pai, por exemplo, ele entrou no Banco do Brasil aos 15 anos, se aposentou no Banco do Brasil, depois de 40 anos de trabalho. Então a carreira dele foi, sabe, ele foi gerente, ele foi caixa, depois ele foi gerente, etc. Mas era uma carreira assim, nada de errado. Porém, tem pessoas que têm carreiras caóticas, como vocês estão vendo aqui. Pessoa que muda toda hora, né? Está toda hora fazendo uma coisa totalmente diferente, mas abandona logo, quer dizer, faz uma coisa diferente, 5 anos depois já está mudando de novo. Não é uma carreira boa também, porque você não deixa nada de sólido, né? A melhor é uma que é uma mistura das duas, que tem pontos de inflexão, que eu chamo, pontos de virada, que é quando você vira um pouco mais dramaticamente,
E essa é a maior carreira de sucesso, porque ela é adaptativa. Ou seja, os pontos de inflexão são mudanças de maior porte e que vão determinar o teu futuro, mas são decididos em função das oportunidades que surgem, né? Os gregos falavam assim: a oportunidade é um cavalo selado que passa vazio na tua frente. Você tem que pular nele. Então, o que é o empreendedorismo sênior? É provocar um novo ponto de inflexão na sua vida? Mudar aquilo que vocês já fizeram rotineiramente, ou uma carreira frutífera, profissional, etc. Então, tudo começa com a nossa base educacional, né? Aqui eu, na minha formatura, em dezembro de 68. Então, eu tenho, em janeiro de 69, eu tive meu primeiro emprego, então eu tenho 50 anos de atividade profissional. Aqui, quais foram os meus pontos de inflexão? Eu fiz o curso de medicina na Faculdade de Medicina em Ribeirão Preto da USP. Só que em 67 eu queria fazer pesquisa científica em fisiologia, então eu resolvi mudar para o curso de biologia modalidade médica, que era um curso mais curto, de 4 anos, né? Isso foi um ponto de inflexão extremamente importante para mim. E mais tarde eu segui uma carreira acadêmica, com doutorado, contrato como professor assistente, pós-doutorado na Alemanha. E aí, em 78, eu fundei a minha primeira empresa de tecnologia na Alemanha, a Vortex, que eu falei. E aqui o último item, que é 80 a 82, é uma coisa que também às vezes você muda gradualmente, você não muda bruscamente como eu fiz em 67. Ou em 83, que eu era professor da USP de Ribeirão Preto, recebi um convite para iniciar o Núcleo de Informática Biomédica aqui em Campinas, e foi meu segundo ponto de inflexão. Aí eu fundei mais 4 empresas, 2 depois que eu me aposentei. Em 2019, eu bati o recorde de toda a minha vida em número de atividades profissionais em um ano. 273 atividades, 47 palestras em um ano, 17 congressos e 14 cursos ministrados por mim. E agora, em 2022, eu pretendo ter um 4º ponto de inflexão, né? Em média, a minha vida teve um ponto de inflexão a cada 20 anos. E esse é o futuro. Aqueles que vão viver, não eu, mas vão viver 120 anos ou 110 anos, eles vão ter que mudar a cada 20 anos em média, de profissão, de carreira, aquela coisa. Por exemplo, todo mundo tem uma formação básica, a minha de biomedicina. Eu peço para vocês pensarem agora no exercício. Qual é a segunda profissão que vocês gostariam de ter? Ou a terceira? Por exemplo, eu gostaria de ser antropólogo. Capaz que eu faça um doutorado em antropologia, tá? Então, isso vai acontecer sistematicamente. Não é aquela coisa do sociólogo Domenico Masi, que falou uma tremenda bobagem, estava no ócio criativo. Eu não quero ser ocioso. Que história é essa de ócio criativo? Eu quero ser produtivo, né? Isso aqui aconteceu a partir de 2014, em função de uma série de coisas, o aumento no meu número de atividades. Aos 69 anos, eu decidi dar uma escovada na minha vida e ser um empreendedor altamente produtivo, né? Então, em 10 anos, eu tive 1.240 atividades, eu mapeio absolutamente tudo, com 211 palestras. E o que aconteceu a partir de 2014 que eu gostaria de passar como lição para vocês, né? Porque empreendedor sênior, na prática, que é o nome do nosso evento aqui, eu traduzi da seguinte maneira: empreendedor vem do francês entrepreneur, que quer dizer pegar e sair correndo fazer alguma coisa, certo? Sênior vem do latim sens, que quer dizer velho, idoso. E prática vem do grego praxis, que quer dizer como fazer. Então eu traduzi o título aqui da nossa apresentação em ensinar o velhinho a sair correndo e fazer. Ok? Então esse é o objetivo da nossa equipe. Muito bem, então eu vou ensinar para vocês, tá? Pelo menos do meu ponto de vista. O que aconteceu a partir de 2014? Bom, no meu caso surgiu um novo nicho, né? Já foi falado aqui que o nicho é uma coisa que você tem que procurar, às vezes eu tenho um subnicho. Surgiu uma consultoria especializada que eu me preparei, e dentro de 5 anos me preparei para isso. Teve a minha área hoje, que é tecnologia de informação em saúde, né, desde 1972, que eu trabalho nessa área, demanda muito alta. Mas não foi só isso, foi o desenvolvimento de um plano de marketing pessoal. Vocês têm que pensar nisso, ninguém falou nisso, né? Você tem que fazer um plano de marketing pessoal.
Autopromoção, sem vergonha, autopromoção, tá? Sutil, claro. Estabelecimento de metas, você tem que ter meta para tudo, meta e prazo, senão você não faz nada. Uma busca ativa de aumentar a minha receita por hora técnica. Eu cobrava R$150 por hora técnica, hoje eu cobro 850. E um protagonismo muito intenso de desenvolver certas áreas do mercado que eu sabia que tinham muito potencial e que eu poderia ser muito protagonista dessa mudança. Agora eu já estou mudando para outro nicho, que é o novo mercado de consultoria, que eu já comecei a me preparar em 2017, porque aquele anterior lá já está virando carne de vaca, né? Já tem um monte de gente querendo fazer. Então, 4 pontos de inflexão aqui, eu já fiquei pensando aqui com a minha esposa, o que eu vou fazer. Provavelmente eu vou fazer um novo doutorado, né? Porque eu quero ser chamado de professor, doutor. Olha que lindo. Na Alemanha, sim. O meu colega, o Nenove, que tinha 2 doutorados em neurocirurgia e outro em informática e saúde, uma vez ele ficou bravo com a secretária lá do meu departamento por ela não ter chamado ele de professor, doctor. Então, talvez eu faça isso só pela satisfação. Mas poder mudar para o exterior, pode ser uma segunda aposentadoria, virar escritor, viajar ao mundo, ou talvez todas juntas, né? Havendo saúde. Bom, então como ter sucesso nesse novo ponto de inflexão da vida de vocês? A primeira coisa é achar um nicho de mercado, principalmente um que não tenha concorrentes, tá? Ou tenha poucos. Conhecer muito bem esse mercado e ter habilidades, conhecimentos e competências para explorar esse mercado. Então, pense nisso. Fica isso como um ponto de reflexão para vocês. O que eu vou fazer? Eu quero ser empreendedor. O que eu vou fazer? Então, estudem onde que vocês podem se encaixar nesse novo nicho. Se você não tem esses conhecimentos, cara, estude. Dedique-se um tempo a aprender antes da virada, né? Se você não tiver Alzheimer, dá para aprender. Então, agora, minha receita final. Como ser um sênior ativo e produtivo? Primeira coisa é você se manter 100% ativo. Não pode pendurar chuteiras, não pode falar, eu vou parar 2 anos para ficar vendo TV, ou fotografar meus netos, ou levar meu cachorro passear. Né? Não pode esmorecer, ao contrário, você tem que aumentar. Segunda coisa é aposentar-se o mais tarde possível. Né? Ou seja, voltar para o aposento. Né? Mas talvez aposentar muito cedo também é bom, se você tem plano de diversificar. Terceira coisa é, claro, estudar e atualizar sempre, principalmente em áreas que você não conhece, tá? Áreas que são novas para você. Ter uma visão de futuro é super importante, você saber ou prever o que vai acontecer em 5 a 10 anos de evolução dessa área, e assim que essa área deixar de render, muda de área. Né? Eu já mudei 4 vezes. Não desperdiçar o seu tempo com TV, rede social, videogame, excesso de lazer e atividades sociais. Mantenha um equilíbrio. Porque o tempo que você perde nessas bobagens, não volta mais. Tempo é uma coisa que não volta mais. Você perde irremediavelmente. Né? E outra coisa que eu achei que é muito importante, você tem que ter meta para tudo. Tá? E tenta bater suas próprias metas, como eu fiz. Então, como ser um sênior ativo e produtivo também envolve métodos de gestão de tempo, controle de produtividade, usar ferramentas digitais, networking é fundamental, presença massiva na internet é fundamental, um homepage profissional, repositório de arquivos, de vídeos, podcasts, blog, redes sociais, etc. E procurar o máximo de visibilidade pessoal e profissional, de você ou da sua empresa. E também eu diria que, como a gente tem gratidão em relação ao mundo que nós vivemos e temos sobrevivido tanto tempo, né? Fazer alguma atividade filantrópica, porque neurofisiologicamente ela tem um efeito fantástico, ela aumenta a dopamina cerebral e faz você viver mais feliz, ajudando os outros. Bom, então algumas ferramentas, eu estou montando um curso de ferramentas digitais. Agenda, anotações como Evernote, comunicação, a gente usa muito o WhatsApp, gestão de projetos. Tem várias ferramentas que você pode ajudar que aumentam tremendamente a sua produtividade. Por exemplo, eu tenho desde 1995 uma agenda online com todas as minhas atividades, com links, etc. Se vocês têm curiosidade, entrem na minha página profissional e vocês vão ver todas as minhas atividades há 25 anos. Tá? Então, isso aqui serve como um guia para mim, para eu poder avaliar se eu estou sendo produtivo. Inclusive, eu tenho como eu dou muita palestra, eu tenho também uma página com todas as aulas e palestras que eu dou todo ano,
com link para o vídeo, se alguém quiser assistir. Eu tenho 63 vídeos no YouTube de aulas que eu dei e palestras. O networking profissional é fundamental, você tem que estar no centro de um networking de pessoas, e se você fizer uma estratégia boa em uma rede de sites associada ao seu nome, toda vez que você pesquisar, como eu coloquei Renato Sabatini no Google, aparece 4 páginas só de Renato Sabatini. Só aparece um outro lá, que é Giuseppe Sabatini, que é o grande cantor de ópera, né? Mas não dá para competir com ele. Então, a utilização inteligente do que a gente chama SEO, Search Engine Optimization, contratar um profissional para fazer isso, e formação de um networking de pessoas. Por exemplo, no meu LinkedIn, que vocês devem conhecer, que é um site de relacionamento profissional, tem mais de 3.000 seguidores. Então, cada vez que eu faço propaganda de uma palestra, um evento, um artigo, um livro, uma viagem, esses 3.000 aí supostamente ficam sabendo, né? Então, eu tenho presença em sites oficinais e biográficos, como, por exemplo, os próprios CNPq, porque eu sou acadêmico, né, o da FAPESP. Eu tenho uma homepage profissional, renato.sabatini.com, com um e-mail personalizado, renato@sabatini.com, que vai, até o fim da minha vida, vai me servir. E uma série de sites profissionais onde eu sempre me insiro. Atualmente, 25 sites profissionais têm uma homepage minha. Bom, presença na internet, conteúdos também, artigos, blogs, redes sociais, entrevistas, né? E uma coisa que eu digo para todos os meus orientados, né, que eu já orientei cerca de 80 pessoas, você quer ter sucesso na vida? Faça em uma semana o que os outros fazem em um mês, em um mês o que os outros fazem em um ano, e faça em um ano o que os outros demoram 10 anos para completar, né? Bom, terminando então, é muito importante você cuidar da sua saúde, porque, infelizmente, né, a máquina... Eu vou dar uma notícia para todos. A partir de 56 anos, 58, a máquina começa a falhar. Começa a queimar óleo 40, né? Então, o número de problemas em saúde aumenta exponencialmente com a idade. A cada década, você adquire 5 novos problemas de saúde, em média. Então, você tem que ter tudo isso. Vida saudável, alimentação, controle de estresse, etc, etc. Relacionamento social, muito amigos. E fixe também e atinja metas também para a sua saúde, né? Porque se sem saúde você não consegue fazer nada. Então, por exemplo, eu uso esse reloginho aqui, né? O Fitbit Ionic, que conta quantos passos eu dou, analisa o meu sono, quanto foi que eu comi, quanto foi que eu gastei de caloria, como é que está a minha frequência cardíaca, etc. Isso aqui domina a minha vida hoje, porque ela é a que me fica lembrando que eu tenho que levantar de 1 em 1 hora, né? E ficar sentado na frente do computador toda hora. Agora, lembre-se o seguinte, pessoal, depois de uma certa idade, é muito importante o bom equilíbrio entre trabalho, família, amigos e lazer. Quando você é jovem, você pode dedicar 90% do seu tempo ao trabalho, nós não mais, né? Porque a resiliência diminui, a tolerância ao estresse diminui e a capacidade de trabalho também diminui. Então, ser empreendedor no Brasil é muito difícil, né? Exige muito investimento, muito tempo, muita chateação, aceitação de riscos, dedicação, persistência altíssimas. Então, avalie bem, né? Não estou querendo jogar água fria, mas avalie bem antes de começar a empreender depois de 50, 60, 70. Você quer realmente isso? Quer essa encrenca na sua vida ou você não precisa disso? Porque todo dia o leão acorda sabendo que ele tem que caçar uma gazela, senão ele morre. Essa é a vida do empreendedor. E tem a burocracia e tem o estresse, né? Então, pensem bem. Obrigado para vocês. Eu queria aqui mostrar a minha esposa, que também é uma empreendedora sênior, minha sócia em tudo, e é a ela que eu devo a minha juventude. Obrigado, Silvia. Um beijo.